Boa noite. Satanás quase conseguiu aqui, mas ele foi vencido de novo aqui no microfone. Espero que você esteja orando por mim, porque se a batalha começou no microfone, só vai acabar nas regiões celestiais. Já ouviram essa? Não? Vocês nunca foram de igreja pentecostal? Mas vamos lá. Eu estou aqui com vocês numa série sobre tempestades. A ideia não é olhar para todos os textos onde tem uma tempestade na Bíblia e pregar sobre os textos onde tem uma tempestade. O que fizemos no primeiro sermão foi mostrar que quando os discípulos passaram ou tiveram aquele episódio da tempestade no barco, algo dentro deles também ficou revolto, também provocou uma outra tempestade, que era identificada por uma série de sentimentos, de emoções, de entendimentos. Ali eles tiveram medo, ali eles tiveram angústia, ali eles tiveram desespero, ali eles tiveram desconfiança. E a partir do primeiro sermão eu comecei a tratar com vocês algumas dessas tempestades que não são externas, são internas, mas que são evocadas por circunstâncias diversas. Coisas acontecem na nossa vida e algo dentro de nós parece que se move, remove, se mexe e parece que nos enlouquece. É sobre esse tipo de tempestade que eu estou falando e hoje especificamente falaremos sobre frustração. Amém? Vamos orar e a gente começa o nosso sermão. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado em nome de Jesus por esse momento de culto, sublime momento de culto em que podemos nos reunir como Teu povo, mediante a Tua graça, aprender e aplicar aquilo que o Senhor deixou escrito no Teu santo livro aos nossos corações. Que possamos ser alcançados pela Tua palavra e que em nome de Jesus possamos crescer por meio dela. É a minha oração, é em nome de Cristo. Amém. Pronto. Você conhece uma peça de William Shakespeare chamada Rei Lear? Você já leu? Basicamente é a história de um rei que perde tudo. É um drama, é uma visão pessimista da vida e do mundo. Não é uma comédia como nós temos conhecido, é uma tragédia. Envolve morte, perdas. Escrita mais ou menos entre 1603 e 1606, essa peça aborda a figura de um rei que decide então dividir seu reino, por já estar velho, entre as suas 3 filhas. Mas antes, cada porção do reino seria definida pela declaração de amor que elas fizessem a ele. Ora, diante da possibilidade de receber mais, não é desconhecido que muitos bajulariam o rei. Não é algo estranho para a gente, não foi algo diferente que aconteceu logo na primeira cena de Rei Lear. A primeira filha bajula o rei, dizendo que ele é mais precioso do que o vento, nada é superior à beleza dele, o sol, as marcas do próprio parentesco, nada dessas coisas são suficientemente fortes para falar sobre o amor dela. A segunda filha fala então que, assim como a primeira, não há outra coisa no mundo que ela ame mais do que o seu pai. Mas o rei estava esperando a terceira filha, a filha a quem ele mais amava, a filha da sua velhice. Mas é nesse ponto que as coisas parecem fugir do controle. Ao invés da bajulação pomposa, das palavras rebuscadas, de um grande poema ou de um grande soneto que fale sobre o amor de uma filha a um pai, Cordélia simplesmente diz: amo vossa majestade, nem mais nem menos, mas com o amor que devo amar. E acabou. É nesse momento que o rei fica frustrado.
A frustração não é outra senão por não ter recebido aquilo que gostaria de receber, como gostaria de receber. Veja, o rei não estava preocupado com a veracidade do amor, mas com a pomposidade da declaração. Ele não estava preocupado se Cordélia amava ou não o amava. Ele estava preocupado se ela falava e disso transformava em algo muito maior do que na verdade pareceria. O rei estava preocupado com bajulação e não com sinceridade e com amor de verdade. Ora, o duque de Kent tenta ainda avisá-lo, lhe diz: olha, não é porque há um coração vazio de palavras, onde o vento passa e não traz eco, que ali não há amor. Ainda que Cordélia tenha usado poucas palavras, não significa que ela não a ama. Cuidado com as suas decisões. Mas esse homem agora frustrado começa a entregar todo o reino para suas 2 filhas, e Cordélia fica sem nada, míngua, até que ele a entrega ao príncipe da França como quem entrega nada. O rei, por conta de sua frustração, que provocou um excesso de ira, começa a tomar uma série de decisões, logo na primeira cena, e é a partir daí que tudo começa. Toda a desgraça do reino, toda a destruição, toda a morte, toda a trama se desenrola a partir do coração frustrado do rei. Esse homem que decidiu tomar iniciativas, escolher, baseado na dor das frustrações, entrega as filhas ao traidor, renega a que lhe ama a outro lugar. Então ele perde reino, coroa, as filhas e a própria vida. Mas tudo isso por conta de um turbilhão dentro dele, chamado frustração. A frustração acontece quando aquilo que nós mais valoramos, aquilo que nós mais desejamos, quando as nossas esperanças, quando as nossas crenças, quando as nossas expectativas se quebram, quando elas são subvertidas, quando aquilo para o qual nós damos valor é subvertido, quando as nossas esperanças são destroçadas, são subvertidas, não é incomum para mim e para você. O sentimento é frustração. É um tipo de tristeza que é provocada por um senso de que as coisas não deveriam ser assim, de que as coisas deveriam ser diferentes. Isso é frustração. E esse homem, escolhendo a partir da frustração, colocou tudo a perder. Esse relato, essa síntese, não é incomum para a Escritura. Aqui em Lucas, nós encontramos também um homem frustrado, que também escolhe, baseado na tristeza da frustração, baseado nos sentimentos, nos ideais, na percepção, nos valores, nas esperanças, nas expectativas, nas crenças frustradas. E ora, ele também escolhe a morte, porque ele deixa a vida eterna de lado e escolhe a sua própria riqueza. Veremos hoje que o Evangelho, que as boas novas, que o reino de Deus subverte aquilo que nós mais valoramos, destrói muitas das nossas esperanças, quebra as nossas expectativas. Nesse sentido, o Evangelho, o reino, as boas novas sempre irão nos frustrar. Mas o meu ponto, e aquilo que eu queria que você guardasse, é de que na medida em que o reino de Deus nos frustra, ele nos apresenta algo maior, que é a vida eterna. Nesse sentido, o reino de Deus, antes de nos apresentar a vida eterna, sempre frustrará a nossa vida nesta terra. Sempre haverá um sentimento de inadequação,
porque o tesouro não está aqui. O tesouro não é esse, a vida não é essa. E no reino, subvertendo os nossos valores, frustrados, temos a expectativa e a verdadeira esperança de encontrar algo no final muito mais valioso, que é a vida eterna. Amém? Veremos que esse homem escolheu os tesouros dessa terra, mas para todo aquele que prefere o Cristo, o Messias, há algo muito mais valioso esperando nos céus. Veremos isso olhando para o Evangelho de Lucas de maneira geral, e depois olhando para o jovem rico, avaliando o diálogo do jovem rico e de Jesus, e depois dos versículos 24 ao 30, avaliando a subversão dos valores, vendo que o reino inverte, subverte, quebra os valores dessa terra, nos colocando diante dos próprios valores, fazendo assim homens e mulheres frustrados, mas com vida eterna. Amém? Vamos ler o texto? Capítulo 18 de Lucas, versículo de número 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 22. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Eu acho que uma coisa importante para nós avaliarmos aqui é o ponto desse texto. O Evangelho de Lucas, exatamente nesse trecho, está em uma transição. Jesus já começou o seu ministério, já foi anunciado, já anunciou a sua palavra para muitos, mas agora decide que o seu caminho é em direção a Jerusalém. Ele sabe que vai morrer e caminha agora em direção a Jerusalém. Desde o capítulo 9, versículo 51, Jesus está caminhando para Jerusalém. Então todos os ensinos que vêm do capítulo 9, 51, vão até o 19, dizem respeito ao caminho que ele faz para Jerusalém. E isso é importante por quê? Porque geralmente diz respeito aos ensinos mais íntimos, para aqueles que são mais íntimos, para aqueles que estão mais próximos, para os discípulos, para os apóstolos que estão mais próximos. Bem, inevitavelmente, nós veremos que alguém se aproxima de Jesus. Não um discípulo comum, mas como o texto descreve, um homem de destaque perguntou a Jesus. O termo destaque aqui mostra que ele era um homem rico e que ele tinha uma posição elevada, provavelmente na sinagoga, o que também lhe dava uma posição elevada na sociedade. Então, fora daquele grupo de discípulos, parece que existiam outras pessoas, e dentre eles, essa pessoa aqui que se aproximou dele. E ele chega de um jeito interessante, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu não sei se é só comigo, mas talvez com você também. Não parece que a resposta de Jesus é dura demais para uma pergunta que é bem tranquila? O cara está preocupado com vida eterna, brother. Por que essa raiva toda? Não parece? Por que você me chama de bom? Só há um que é bom, Deus. Não, calma aí, Jesus. Calma aí, é só um jeito de falar. Não dá vontade de dizer isso? Talvez a melhor resposta seja exatamente o percurso que Jesus faz até chegar na conversa com esse homem. Se você olhar para o capítulo 17, que é onde essa sessão inteira começa, nós vemos um relato de 10 leprosos que estão indo até Jesus para serem curados. Todos são curados, mas só um volta.
E para esse que volta, Jesus diz: levante-se, a sua fé te salvou. Todos os outros, de maneira ingrata, vão embora, mas um só, samaritano, volta. Essa atitude é a atitude do verdadeiro discípulo. É a atitude daquele que não só recebe das bênçãos de Jesus, mas dele depende, diante dele está. Então o objetivo aqui não é mostrar só que alguém voltou para agradecer, mas que alguém voltou para ficar com ele, para segui-lo. E esse é o comportamento de um discípulo. Agora, esses discípulos que estão com Jesus precisam entender outras coisas, como por exemplo, a sua própria vigilância. A vida deve ser uma vida vigilante. Eles devem cuidar para que eles não se entorpeçam com as coisas desse mundo. E isso está descrito do versículo 20 até o versículo de número 37. Ora, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. A pergunta dos fariseus era: quando é que viria o reino? A resposta é simples: vocês deveriam parar de procurar por aí. Aquele que traz o reino está aqui entre vocês. Vocês não deveriam olhar para fora, vocês deveriam olhar para mim. E a partir de agora, uma conversa longa sobre o fim dos tempos começa. E essa conversa tem detalhes interessantes. É que o reino vem e ninguém vai ver, o reino vem e ninguém vai perceber. Jesus compara a vinda do reino como nos tempos, ele coloca como os tempos de Noé e os tempos de Ló como exemplos. E o exemplo é: nos tempos de Noé, as pessoas comiam, faziam festas, se casavam e não se preocupavam com outras coisas, a não ser com a sua própria vida. Nos tempos de Ló também, antes da destruição, ou seja, antes do reino vir, as pessoas também só se preocupavam com a sua própria vida. Eles tinham as coisas dessa terra, eles se debruçavam sobre elas, se deleitavam sobre elas. Ninguém pensava em Deus, ninguém pensava no reino, ninguém pensava no Senhor. E foi exatamente aí em que eles foram pegos. O alerta de Jesus então é sobre os valores dessa terra, as coisas dessa terra, os deleites dessa terra, e como as coisas dessa terra podem ser uma distração para aqueles que deveriam estar esperando o reino, que são os discípulos que estão diante de Jesus. Não aqueles que voltaram, não aqueles que foram embora, mas aqueles que voltaram para Ele. Então o objetivo é que o discípulo entenda que ele deve se afastar ou lidar com essas coisas como se não fossem nada, porque no dia que elas forem exigidas e forem queimadas, no dia que o reino vier com a sua ira, eles não devem olhar para trás como se estivessem perdendo muito, como se estivessem perdendo todo o seu tesouro, assim como aquela mulher que virou estátua de sal. Vocês estão entendendo? O objetivo então é olhar para esse mundo, olhar para as coisas que acontecem, olhar para aquilo que nós desfrutamos, para a nossa vida, para aquilo que temos, para as nossas riquezas, para os nossos tesouros, e entender que eles podem ser queimados, e que, ainda que sejam queimados, eles não merecem que nós olhemos para trás, porque nós não estamos perdendo tanto assim. Qual era a pergunta? Quando é que vem o reino? O reino virá e colocará os tesouros dessa terra abaixo. E quem é que vai perceber isso? Aqueles que não tiverem os olhos nos tesouros dessa terra, estiverem com os olhos no reino. Eu espero que sim, filho. Aqueles que tiverem os olhos no reino e que não olharem para trás, ou seja, que não equipararem os valores e os tesouros dessa terra com o reino. Amém? Qual é então a expectativa do Senhor para aqueles que esperam? Ora, que orem e vigiem, que vigiem e orem, porque se há uma necessidade daqueles que são discípulos do Senhor, a necessidade é uma dependência contínua, constante, fundamental daqueles que têm fé, porque é isso que o Senhor buscará. Capítulo 18, versículo 1 até o 8. No 8 diz: contudo, o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre a terra? Essa é a pergunta. Vigiar e orar, orar e vigiar para quem tem fé, ou seja, para o leproso que voltou, para
para esperar o Cristo, para aquele que depende de Jesus e que entende que as coisas dessa terra não têm valor maior que as coisas do reino, que os valores do reino são muito superiores às coisas dessa terra. Mas sempre há o risco daqueles que têm fé, daqueles que confiam, se percam, porque se o clamor é por justiça, olhe para o versículo 18, para o capítulo 18, versículo 6. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O clamor é por justiça aqui, é uma dependência de Deus, ao passo que espera e que aguarda que o próprio Deus venha e julgue tudo. Mas Jesus também fala de algumas pessoas que confiam na própria justiça. Versículo 9: Jesus também contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e eles desprezavam os outros. Aqui Jesus então falando dos tesouros dessa terra, e que nós deveríamos rejeitá-los em nome dos valores do reino, ou não viver como se eles fossem tudo que nós temos, porque o reino é melhor, o reino é maior. Fala de alguns que se arrogam justos, e diz que isso é uma maneira de se prender aos tesouros dessa terra. Justiça própria é um tesouro desta terra, glória humana é um tesouro desta terra. Perceba que quando os fariseus queriam a glória para si, eles oravam nas praças, e Jesus disse: olha, eles vão receber o pagamento para eles, o presente deles é a glória que eles receberam dos outros homens. Mas você se tranca no quarto para que Deus te presenteie. Ou seja, na medida em que você se afasta dos ganhos deste mundo, é Deus que recompensa. Mas alguns se perdem porque, no meio dos prazeres dessa terra, confiando na própria justiça, desprezam os outros. E a figura aqui é interessante, é de um fariseu e de um publicano, de um homem religioso e de um traidor. Um deles arroga justiça para si, outro reconhece que não é justo. Ora, só um saiu justificado, e não foi aquele que falava da própria justiça. A pergunta é: por que Jesus, no meio de um discurso sobre as coisas dessa terra, sobre os tesouros dessa terra, ele fala sobre confiar em si mesmo, confiar na própria justiça? Porque nós veremos que os valores, que a riqueza, que ter tesouros nesse mundo era, e ouso dizer, ainda é equiparado a ter o favor de Deus sobre a nossa vida. É ou não? Quando alguém é promovido e começa a ganhar 3 vezes mais, você dirá ou não dirá: que bênção, meu irmão? Nós ainda equiparamos coisas que nós ganhamos com a aprovação de Deus. É igual aqui. Então aqueles que confiam em si mesmos são aqueles que têm muito, e por ter muito se confundem, achando que Deus está com eles. Entenderam? Mas no final, tudo será queimado, nada disso sobra, e se apoiar nessas coisas, nós veremos, só produz frustração. Agora, a exemplo de um homem pomposo, religioso, sabe, com aparência gloriosa, e outro perrapado, nós vemos uma comparação interessante. Jesus, e é comum entender o texto, compara as crianças pobres que chegam até ele com esse homem rico. Ele diz assim no versículo 15: traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos, ao verem isso, o repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam,
porque dos tais é o reino de Deus. A pergunta dos fariseus era: como é que a gente sabe que o reino chegou? A resposta de Jesus começa: olhe para as crianças, porque delas é o reino. As crianças aqui não são nem contadas nos grupos. Vocês lembram? Jesus deu pão e peixe para milhares de pessoas, menos mulheres e crianças, porque mulheres e crianças a gente não conta aqui, para homens. Mulheres e crianças viviam estratificados, eles não eram contados, eles eram até não desejados. As crianças estavam sendo afastadas aqui, elas não eram desejadas ali. E esse é o ponto. Olha o que Jesus diz no versículo 9. Jesus também, do capítulo 18, Jesus também contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Logo abaixo, quem chega? Crianças prontas para serem desprezadas, crianças prontas para serem afastadas. E são exatamente essas crianças desprezadas que já receberam o reino, porque elas nada têm, elas não têm lugar na sociedade, elas não têm status, elas são como publicano, não como fariseu, aceito, belo, ouvido. Elas são como publicano, rejeitado, afastado, desprezado. Agora então, nós temos as crianças aqui como aquelas que têm o reino é delas, e quem não for como elas, não recebe o reino. Senhor, quando virá o reino? Perguntou o fariseu. A resposta de Jesus é: olhe para as crianças, porque se você não for como elas, você não vai receber o reino. O reino não é seu, se você continuar amando as coisas desse mundo, e confiando na própria glória, na própria justiça, na própria aparência, porque isso de nada vale, isso fica. Tudo isso fica. E agora chegamos no jovem rico. Olha a pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna ou o reino? Primeiro de tudo, parece que ele não entendeu. O discurso veio até agora e parece que ele não entendeu ainda que o que ele deve fazer é ser como uma criança, é desprezar a posição, é se afastar do status, é abandonar a glória, abandonar a aparência. Ao invés de ser o detrator, ao invés de ser aquele que afasta, ser tratado como um afastado, é subverter a posição. Ele não é mais o fariseu, ele é como uma criança, ele é desprezado por todos, ele perdeu tudo, ele não tem nada. É esse o lugar. Jesus então começa a subversão aqui. Esse homem, provavelmente de destaque na sinagoga, começa dizendo bom mestre. Provavelmente era um modo de tratar que esperava um retorno de igual modo. Vou explicar. Alguns cumprimentos que a gente dá, a gente espera o retorno na mesma medida. Se eu disser para você: a paz do Senhor, meu irmão, o que é que você me diz? O batista regular precisa entender. Quando o irmão dá a paz do Senhor, se você tem paz, você dá a paz. Foi assim que meu pai ensinou. Então, dizer a paz do Senhor para alguém é um cumprimento que exige do outro algo igual, porque se não for igual, eles não têm uma relação igualitária. Ou seja, paz do Senhor, beleza. Isso é um desrespeito, não é uma relação igualitária. Então, quando esse homem chega e diz: bom mestre, como faço para herdar a vida eterna, para conseguir a vida eterna? Provavelmente ele estava esperando: bom mestre, já que você é um homem de destaque da sinagoga, é assim que você recebe a vida eterna,
Esse homem estava dentro desse raciocínio, daqueles que têm coisas, daqueles que se orgulham delas, daqueles que olham para a própria justiça. Os padrões não são o do reino, são da sinagoga, são da cultura. E agora, diante do chamado bom mestre, Jesus olha e diz: bom o quê? Jesus começa então a subverter os padrões deste homem, que são os padrões deste mundo, que se apoiam nas coisas dessa terra, que se apoiam nos valores dessa terra, que tem por base os tesouros dessa terra. Amém ou não amém? Jesus diz para ele guardar os mandamentos, mas a resposta é simples: eu tenho guardado tudo isso desde quando era um menino velho, diz aqui na minha versão. Meus irmãos, eu não acredito que Jesus fez essa pergunta só para a gente ter um fariseu, provavelmente um fariseu ou um dos líderes da sinagoga, se orgulhando na frente dele. A pergunta não tem por objetivo revelar a crença que ele já tem e o padrão que Jesus já sabe que ele tem. Isso já foi revelado, bom mestre, já se sabe. Jesus não está dizendo que a vida eterna é alcançada por mera obediência, mas essa pergunta nos leva até o ponto-chave, e o ponto-chave é, versículo 22, ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa falta a você, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, não um tesouro nessa terra, e depois venha e me siga. O ponto não é a obediência cega, tanto é que falta uma coisa. Jesus estava levando ele para esse momento, para mostrar que, apesar da autopercepção dele, e para ele estava tudo ok, não havia falta, ainda assim faltava uma coisa. E o que faltava? Tratar as coisas dessa terra como se fossem nada. Tratar os tesouros dessa terra como se não valessem. Tratar aquilo que se ganha nessa terra, os padrões dessa terra, o status dessa terra. Tratar as coisas e os valores que ele tem como se fossem perdíveis. Sabe, tem coisa que você aceita perder, tem coisa que você não aceita perder. Não é assim? O que Jesus está dizendo é: tudo pode ser perdido. E para ele está dizendo: tudo deve ser perdido diante do reino. Talvez você entenda mais claramente agora a frustração desse homem. Ele olha e se entristece, porque ele era muito rico. Vocês lembram do que Jesus estava ensinando? Cuidado para não se distraírem com as coisas dessa terra, com os tesouros dessa terra, porque aquele que quer guardar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai ganhar a sua vida. Esse homem olha para as riquezas, olha para a vida eterna, e ele não consegue decidir o que é mais valioso, e ele não consegue decidir o que é mais importante. Na verdade consegue, ele prefere aquilo que ele tem nas mãos. E eu acho que esse é o ponto da frustração. Ele percebe que ele não alcança, ele percebe que aquilo para o qual ele dá valor não tem valor. Ele percebe que existe algo muito superior e que exige tudo aquilo que ele tem, mas por achar que tem muito, ele decide não dar. A frustração, gente, não é por não conseguir a vida eterna, a frustração é porque ele tem muito. Você percebe a preocupação? A preocupação não é viver para sempre, a preocupação é perder ou não perder o que eu tenho. A preocupação é: o que eu tenho é valioso porque Jesus me pediu.
Por que Jesus quer que eu tenha? Por que Jesus quer aquilo que eu tenho, se o que eu tenho é tão precioso? O que Jesus está questionando então é se isso é mais precioso que o reino, é que se isso é mais precioso que Ele, é que se isso é mais precioso que a vida eterna. Está entendendo? Amém? A pergunta é simples, mas é difícil ser respondida. Se eu dissesse para você, vai, abandona tudo que tem e dá aos pobres, assim como os valores do reino são invertidos, subvertem os valores desse mundo, subverta você. Ao invés de ser o irado, seja o pacífico. Ao invés de ser o ganhador, perca. Ao invés da briga, apazigue. Mas por que a gente não faz? Porque nos é caro. É muito caro. É abandonar demais a nossa personalidade, a nossa identidade, as nossas emoções, aquilo para o qual a gente dá valor. Mas o reino sempre vai subverter os nossos valores, sempre vai destroçar os nossos princípios baseados nesse mundo, as nossas regras, os nossos padrões mundanos, os motivos pelos quais a gente honra ou desonra alguém. O reino subverte isso, e de repente não é o fariseu, o líder religioso, o saduceu, o mestre da lei que tem valor, é uma criança. Deus olha para os fariseus e diz: raça de víboras, e olha para uma criança perto dele e diz: o reino é seu. Isso subverte os padrões lógicos daquele mundo, e ele vai subverter os nossos também, e naturalmente isso não vai gerar tristeza. Agora a pergunta é: onde é que Jesus quer chegar? Eu lhe mostro. Versículo 24. Jesus, vendo assim triste, disse... Eu acho legal que ele ainda olha para o indivíduo. Eu disse, sentiu, né? Sentiu, pegou. E ele diz: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Jesus encara ou compara o entrar no reino como passar pelo fundo de uma agulha. E aqui, ao contrário de talvez de alguns dos meus colegas, eu acho que é uma agulha mesmo, tá? Acho que a ideia é uma agulha. Mas enfim, o ponto é que é difícil, o ponto é a dificuldade. E a dificuldade é por quê? Porque aquele homem nos provou que é fácil se apegar àquilo que se tem, porque a gente sempre olha e diz: nós temos muito a perder. Agora olha para o versículo de número 26. Os que ouviram isto, discípulos e aquela audiência, perguntou: sendo assim, quem pode ser salvo? E a pergunta revela muito mais daquela cultura, daquela época, do que a gente pode imaginar. Você lembra que eu disse que os ricos, por serem ricos, entendiam que eles tinham, por serem ricos, a bênção de Deus, o favor de Deus, a aprovação de Deus? A pergunta se faz nesse contexto. Mas peraí, se ele que tem o favor de Deus não pode ser salvo, quem é que se salva? Quem é que pode? Mas se eles que são abençoados por Deus, que são ricos, não vão, se é tão difícil, se é tão complicado, e para mim que sou pobre, e para mim que nada tenho? Jesus responde no versículo 27: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. A gente entende aqui que vir o reino, vida eterna, entrar no reino, tudo tem a ver com salvação. Tudo tem a ver com salvação. Quem é salvo é aquele que está no reino. Quem é salvo é aquele que entrou no reino. Quem é salvo é aquele que recebeu o reino.
Quem é salvo? Aquele de quem é o reino. Quem é salvo? É aquele que passou pelo fundo da agulha. Quem é salvo? É aquele que abandonou os tesouros dessa terra. Vocês estão entendendo? Amém? Bem, Jesus queria chegar neste ponto para ensinar que nenhum ser humano, forte ou fraco, nenhum ser humano, rico ou pobre, pode dar conta do valor que é receber o reino. Você entendeu qual é o ponto dele? O ponto é dizer o seguinte: olha, quem pode ser salvo? É impossível para vocês. É impossível porque nada consegue pagar isso. Nada é suficiente, nenhuma força é capaz. Mas Deus, rico em misericórdia, tem poder para salvar. E assim, aqueles que entram no reino se valem de Deus e não do que tem. Aqueles que entram no reino se valem de Deus e não do que falta. Aqueles que entram no reino se valem de uma dependência constante e humilde de Cristo, e não do que eles parecem, e não da própria justiça. Amém ou não amém? Pedro então, versículo 28 diz: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Versículo 29, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e do mundo por vir receberá o quê? A vida eterna. Quem é que recebe a vida eterna? Quem a tudo deixa para receber o reino. Essa é a resposta. Mas a questão é: quem é que a tudo deixa? Se como o jovem rico, ou esse homem de destaque, a gente pode olhar para as coisas que temos e dizer: temos muito. Ou podemos olhar como Pedro e dizer: a tudo deixamos. São dois paradigmas que são deixados. Nós somos como aquelas crianças que recebem um reino, que a tudo deixaram, ou nós somos como esse homem de destaque. Mas uma coisa é certa: no percurso até a vida eterna, todos nós seremos frustrados, porque os valores do reino irão suplantar aquilo para o que nós damos valor. Amém? Meus irmãos, frustração é o resultado dessa quebra de esperança. Mas para mim, como primeira aplicação, eu gostaria de dizer que frustração é o resultado da ação miraculosa de Jesus no coração daqueles para quem Ele entregou o reino. Todos os discípulos são frustrados, porque todos os discípulos olham e dizem: nada temos. Todos os discípulos são frustrados, porque todos eles são chamados a entregar tudo o que têm. E entregar tudo o que tem não é fácil. Como discípulos, deveríamos encarar a vida com certa diferença. A gente é sempre dono de muita coisa, né? Não sei se você percebe, as crianças logo cedo dizem: é meu, é meu, é meu, e é dele até o que não é dele. Não é assim? De certa forma, a gente também. Minha honra, minha faculdade, minha profissão, meu prestígio, meu carro, minha família, meu. E de repente, a gente já está cercado de tesouros. E não é porque família não é algo valioso, mas é porque o reino é mais. Está entendendo? E às vezes você vai perceber que para seguir Jesus, uma certa quebra com a família precisa ser feita. Está entendendo?
Às vezes, para se desfazer dos padrões malignos que a gente aprendeu no seio familiar, a gente precisa de algumas quebras. Meus irmãos, nada é nosso. E eu acho que é esse o ponto. Olhando para o jovem rico, ou para o homem de destaque, ele entendia que tinha muito. E assim, de certa forma, olhamos aqui para riqueza, ouro, mas também prestígio, status. Todas essas coisas são um tipo de riqueza nesse mundo. É quando isso não nos prende, é quando isso não nos toma, é quando isso não é nosso, é quando essas coisas não nos distraem, que nós estamos prontos para seguir no caminho que Jesus anunciou. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida perderá, e aquele que perder a sua vida a receberá. O jeito certo de alcançar a vida eterna é entendendo que o reino é mais valioso do que qualquer outra coisa. Amém? Isso vai te frustrar. Então aceite. Frustração faz parte da sua vida. Você pode não querer, mas faz parte da sua vida. Por um motivo só: o tesouro mais valioso não é esse. A vida mais preciosa não é essa. O deleite mais profundo não está aqui. Tudo frustra, porque tudo é passageiro, porque nada é para sempre. Segundo, a frustração é um caminho muito útil para o discípulo, porque é quando estamos frustrados que geralmente a gente olha mais fácil e mais rápido para aquele que tem nas suas mãos a nossa alma, não é? Geralmente é quando perde, quando quebra, geralmente é quando não dá mais, que finalmente a gente ora, não é não? Não é? Passamos dias, semanas, meses sem orar, mas agora a expectativa de perder alguma coisa apareceu, e o que é que você faz? Culto de oração, não é assim? Devocional todo dia, porque parece que quando as coisas estão ruindo, a gente lembra daquele que pode sustentar tudo. Então a frustração acaba que é um bom caminho para o discípulo, não porque nós somos masoquistas, eu entendo que há muita tristeza envolvida, mas porque é um terreno bom para que a gente faça nascer uma plantinha chamada confiança, dependência, para que a nossa vida com Deus muitas vezes reanime. A gente perde muito da nossa vida com Deus por qualquer coisa, e é quando as coisas se perdem que geralmente a gente ganha a vida com Deus, não é não? Então acostume-se. Às vezes, muitas vezes frustrado, não é porque você é vítima do mundo, é só porque você se afasta muito rápido, sabe? Poxa, parece que tudo é assim, as coisas vêm na minha vida e vêm, quebram, vêm, se desfazem. Talvez não seja porque você é vítima do mundo, aliás, você não é vítima do mundo, é porque você se afasta demais. E uma maneira de trazer de volta é quebrando os brinquedos que te distraem. Às vezes, a gente precisa aceitar que Deus, antes de nos quebra aquilo que temos, para que os nossos olhos se voltem para Ele. Terceiro, a vida eterna, meus irmãos, é mais valioso do que qualquer outra coisa que nós temos nessa terra. A gente precisa lembrar disso. E eu não estou falando só
do seu carro do ano, da sua roupa da moda, do seu sapato da Nike. Eu não estou falando disso. Isso é bobagem. Na época que nós estamos, o sapato da Nike não significa lá tanta coisa, mas prestígio, status, importância, essas coisas mexem com a gente, porque nós estamos na era da revolução afetiva. Então essas coisas criam em nós um tipo de aura que nos faz sentir bem, desejados, valiosos. Mas nem isso é superior ao reino. E às vezes, escute o que eu estou dizendo, quando aquilo que você parece é tão valioso para você, parte do tratamento é mexer em quem você é. É por isso que algumas crises de identidade, é por isso que algumas crises psicológicas no sentido emocional afetivo podem aparecer. Talvez desse seja Deus mexendo em você, no que você parece, para que aquilo que você é de fato apareça e seja restaurado e seja renovado, para que na ausência das aparências o status vá ruindo e de fato um discípulo apareça. Meus irmãos, nada irá nos salvar de sermos frustrados nesse mundo, nada. Mas se há uma coisa que nos guardará quando fomos frustrados, é saber que muito mais nós recebemos, que nada é tão valioso quanto aquilo que nós ganhamos. Amém? E caso você não seja um daqueles que pode dizer de si mesmo: recebi vida eterna, se você é um desses que ainda está escolhendo e pensando o que é que vale mais, aquilo que você tem ou o reino, lembre, nada nesse mundo é redentivo, nada é redentor, nada, pelo simples fato de ser nesse mundo. Seu trabalho não vai te redimir, a sua família não vai te redimir, pelo contrário, às vezes nós saímos das nossas famílias com mais marcas, porque é tudo pecador. Ainda que haja uma família cristã no mundo, é impossível não haver marcas, porque existem pecados ali. Uma família cristã não vale por aquilo que ela consegue redimir, porque não consegue. É para quem ela aponta, para aquilo que ela mostra acima dela, que é o Cristo que nos redime. Nada é redentor. O seu trabalho não vai te redimir, o seu status não vai te redimir, a sua aparência não vai te redimir. Você não vai ter a vida eterna porque conseguiu um trabalho da hora, não é porque você conseguiu um melhor emprego ou um maior salário, não é porque você casou com a pessoa com quem você queria. Nada disso vai te dar a vida eterna. E caso você não saiba, a vida eterna é só quando todas essas coisas são entregues na mão do nosso Cristo, quando elas não valem tanto assim, quando é melhor ganhar o reino do que este mundo. É aí que nós ganhamos mais pais, mais mães, mais terras, mais tudo. É quando Cristo possui tudo que temos. Amém? Se você ainda não tem Jesus, faça oração, nos procure mais tarde, mas lembre, você precisa fazer uma escolha entre as coisas que você tem e aquilo que só Jesus tem nas mãos. Se você quer a vida eterna, é hora de abandonar tudo e se aproximar de Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua
a misericórdia, que o Senhor nos ajude a encarar a frustração causada pelas tuas verdades, que nos colocam em xeque, que subvertem as coisas, os valores, a hierarquia de valores que nós temos nessa terra. Nos ajuda a nos desprender dos tesouros desse mundo, não como quem despreza a tua bênção, mas como quem entende que o verdadeiro valor é estar contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.